Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos sobre crescimento. Todos nós ansiamos crescer, ansiamos se tornar alguém diferente, fazer algo diferente, mas muitas vezes não temos a chave. Muitos olham para a igreja e falam: puxa vida, eu queria ter uma igreja, né? Porque igreja cresce, tem igreja em todo lugar. Igreja é um negócio que dá certo. Por que será que igreja dá certo? Os comércios estão tudo fechando, mas a igreja está abrindo. É porque é um negócio que dá dinheiro, irmãos. Dinheiro não levanta a igreja, não. O que tem movido a igreja durante todo esse período de mais de 2000 anos que Jesus deixou aqui foi a unção do Espírito Santo. Existe algo, como existe numa criança, que é vida, que faz ela crescer. E na igreja existe a mesma coisa, uma unção para o crescimento. Diga: unção para o crescimento. E isso acontece aonde existe a igreja verdadeira, ela naturalmente cresce. Agora, você está crescendo? Pastor, parece que as coisas só acontecem por mão do lado. Parece que tudo dá certo na sua vida, pastor. Parece que as coisas só fluem para o seu lado e para mim nada acontece. Irmãos, essa unção está dentro da igreja. Quanto mais dentro você estiver do corpo de Cristo, mais você vai crescer. Diga: quanto mais eu estiver em Cristo, mais eu vou crescer. Porque a Bíblia que diz isso. Vamos ler o texto, Efésios, capítulo 4, verso 13 em diante. Efésios 4, põe o 14. Diz assim a palavra de Deus: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Diga: Cristo é o cabeça da igreja e eu faço parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Coloque sua mão no coração e repita comigo essa oração. Senhor Deus, eu creio na tua palavra. Eu creio que eu faço parte do teu corpo, da tua igreja, daquilo que o Senhor estabeleceu para prosperar. Eu estou programado para prosperar, para crescer, para avançar. E eu tomo posse agora dessa palavra para a minha vida, para a minha igreja, em nome de Jesus. Amém? Acelerando o meu crescimento em Cristo. Será que você quer crescer? Será que eu preciso crescer, pastor? Para que crescer? Está bom do jeito que está. No final você vai saber por que você precisa crescer. No final você vai ter razões certas, de acordo com Deus, para a sua vida. Por que você deve crescer? Por que você deve buscar crescimento espiritual na escola de líderes, na escola de treinamento, na sua vida espiritual, no seu relacionamento espiritual com Deus,
Por que eu tenho que crescer? Por que eu tenho que fazer algo diferente do que eu fiz ontem? Por que eu tenho que avançar? Por que essa necessidade, pastor, de avançar? Por que essa necessidade de crescer? Não está bom do jeito que está? Não está bom do jeito que eu estou levando a vida? A vida do jeito que está, não está boa demais? Se for assim, está bom demais. Se for assim até o fim da minha vida, eu já estou satisfeito. Mas você vai ter uma razão inquestionável pela qual você deve crescer. Se você prestar bem atenção nessa palavra, se você tiver com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, você vai encontrar uma chave para o crescimento em todas as áreas da sua vida. Amém? Você quer isso? Amém. Olha, quando a gente vai para a faculdade, lá os professores nos ensinam a questionar. Eu fiz faculdade e eles levam você a questionar tudo. Você tem que ser alguém que questiona. Você não pode aceitar as coisas assim. Você tem que ser alguém que pensa por si mesmo, tem que ser alguém que raciocina e principalmente que questiona. Você não pode viver aceitando tudo. Para que você possa fazer algo diferente na sociedade, você tem que questionar. Você tem esse direito e você tem que exercer essa liberdade. Tanto que se você quer parecer inteligente hoje, o que você faz? Questione. Alguém está conversando uma coisa, vamos fazer isso aqui para melhorar. Mas se fizer isso, vai dar isso. Você começa a questionar, você já é tido como alguém sábio. Puxa, esse cara é inteligente, né? Ele tira argumento lá não sei da onde para questionar as coisas. Então, hoje, questionar é ensinado na faculdade. Eu tinha um professor que falava assim, olha, ele ensinava fontes de energia, fontes alternativas de energia. E ele dizia assim, olha, o ser humano está consumindo demais. Nós estamos consumindo petróleo demais, um dia o petróleo vai acabar, o petróleo vai só ficar caro, então nós temos que criar fontes alternativas. Energia solar, energia elétrica que é barata, outras fontes, usar o álcool. E sabe que aquilo impregnou na minha vida até hoje? Quando eu vou no posto para abastecer, eu lembro desse professor. Eu não posso pôr gasolina, eu tenho que pôr álcool. Porque se eu pôr gasolina, vai acabar o petróleo vai encarecer as coisas. Entendeu? Então, de tanto aquele professor falar, eu acabei assimilando aquela ideia de que eu não posso pôr gasolina, tem que pôr álcool. Que o álcool é natural, ele cresce nas plantas da cana-de-açúcar, então produz mais. Então, você é ensinado a questionar. Só que o que eu tenho visto é que as faculdades estão formando gente questionadora, mas que não faz nada diferente. Eles saem questionando tudo, mas não resolve nada. É só para questionar. Questionar por questionar, sem resolver nada de diferente. Era para fazer um pensador livre, mas ele foi ensinado, treinado a tagarelar. Foi ensinado a questionar. Foi ensinado a não aceitar, simplesmente por não aceitar. Eu protesto e pronto, acabou. É ensinado a ser do contra o tempo todo, não é verdade? Isso não tem levado você a lugar nenhum. Então existem muitas verdades que parecem até do bem, mas não são de Deus. E a gente às vezes não aceita aquilo porque nós temos a mania de questionar o que é de Deus. Nós temos a mania de questionar tudo que vem de fora. Eu vou viver a minha experiência é que vale, a minha experiência que eu tiver, não importa se tem pastor falando, se a palavra de Deus diz, se toda a igreja vive isso, eu vou viver a minha experiência. Tem muitas coisas que o mundo coloca para nós, que nós achamos que é a verdade absoluta. E nós vivemos naquela prática, naquela doutrina, naquele ensinamento que você colocou na sua cabeça. Diga, toda doutrina requer uma prática. E toda prática vem de uma doutrina. Você faz coisas, às vezes, sem pensar, mas por trás tem uma doutrina. Quer ver? Você acorda cedo por quê? Para trabalhar.
Tem gente que não acorda cedo, né? Mas vamos supor cedo, 10, 11 horas da manhã. Você acorda cedo por quê? Porque você crê naquele ditado: Deus ajuda quem cedo madruga. Então, é algo que está dentro de você. Você faz aquilo rotineiramente. Porque existe uma doutrina por trás. Existe um ensinamento por trás daquilo. Não existe nenhuma prática na sua vida que não tenha uma doutrina. Não existe nada que você faça rotineiramente, uma prática, que não venha de um ensino, que não venha de algo que você tenha aprendido. E será que o que você aprendeu é certo? Será que o que você faz o tempo todo é algo de Deus? Ou é algo que você criou na sua cabeça? Tem muita coisa, irmãos, que nós temos que nos livrar delas. Até doutrinas erradas, para que o crescimento aconteça na sua vida. Nós estamos recebendo de todos os lados informação, conhecimento, e nós temos usado isso de maneira errada. Nós temos absorvido para a nossa vida coisas que não te levam a crescer, que não te levam a avançar, mas que cada vez mais te prende. Um sistema que não prospera e que não rompe. Você precisa se livrar de muitas práticas e muitas doutrinas para que você tenha um crescimento acelerado. Cristo, ele deve ser o fundamento da sua vida. E não os ensinos que você recebe por fora. Pastor, mas estava tão bom as coisas do jeito que eu vinha vindo fazendo. Só que esse ensino não gera crescimento espiritual. Não gera vida. Você não vai sair do lugar que você está espiritualmente se você continuar fazendo as coisas que você faz. Você quer viver uma novidade de vida? Comece a fazer coisas diferentes. Por exemplo, quinta-feira tem oração, 5 horas da manhã. Puxa vida, eu queria ter tanto esse dom. Tem uns irmãos que oram aqui, recebem palavra profética, Deus age na vida dele, e parece que Deus está do lado dele. Ele está pagando um preço. Ele está vindo para o centro da igreja, onde Cristo está liberando a palavra, liberando unção, liberando a seiva para o crescimento. Você faz parte do corpo de Cristo? Faço, mas você é uma casca. Você fica lá na periferia. Você não quer ficar no centro, você não quer se envolver naquilo que Deus está fazendo. A seiva só é liberada para aqueles que estão conectados diretamente ao caule e a Cristo. Então, é necessário uma mudança na sua mente para que você se conecte a Cristo e receba mais seiva para o crescimento. Amém? De que forma? A Bíblia nos ensina aqui. Primeira coisa é fugir da imaturidade, fugir da criancice, fugir do comportamento infantil. Pastor, mas tem aquele versículo: quem não for como criança, não pode ver o reino de Deus. Mas irmãos, ali é no sentimento, ali é no coração transparente. Mas a atitude infantil é condenada na Bíblia. O que é atitude infantil? Você conhece crianças. Crianças, elas alternam facilmente as emoções dela. Eu tirei uns dias de férias, né? Uns 10 dias, e agora estou precisando tirar férias das férias. Porque quando você fica em casa, né? Falei, eu vou tirar essas férias para pôr o pingo no zila em casa. Estão acordando muito tarde, né? 10, 11 horas. Vamos acordar cedo, vamos fazer a rotina da casa funcionar, porque não está dando desse jeito. Para quê, irmãos? É uma luta. É choro, é riso. E 3 meninas, né, você sabe, menina é emotiva demais, uma hora está rindo, outra hora está chorando, briga que quase vai se matar, de repente já está se abraçando, brincando de novo. Criança é desse jeito, eles alternam o sentimento dele toda hora, uma hora ri, outra hora chora, ao mesmo tempo que ri, chora. E eu estou precisando de férias das férias agora.
Graças a Deus vai voltar a aula. E aí eu vou tirar meus últimos dias de férias das férias. Mas, irmãos, requer sacrifício, porque as crianças, elas não querem disciplina. A atitude infantil é essa, ela não quer seguir uma rotina, uma disciplina. Ela gosta de novidade. Olha que novidade, aí ela vai. Olha que novo, vamos aprender uma coisa nova. Vou ensinar vocês a limpar a casa. Olha, eles aprenderam que foi uma benção. Varrer o chão, achou que estava brincando. Mau jeito, né? Tudo mal feito lá, mas está bom. Tudo que é novidade elas querem. E a Bíblia condena isso. Ela fala: não sejais como os meninos inconstantes, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Surgiu uma ideia nova lá. Agora tem que tomar chá de quebra-pedra para melhorar a saúde. Vou para aquele lado. Tem que tomar chá de santo daime de não sei o quê. Eu tenho que tomar agora outro chá. E cada hora surge uma doutrina nova, a água com bicarbonato, né? Eu tenho que me livrar os radicais livres. E cada hora é uma coisa que você vai abraçando e vai absorvendo aquilo para a sua vida. E a televisão está cheia de ideia, né? A televisão tem propaganda o tempo todo: faça isso que vai dar certo, faça isso, tome isso que você vai ser feliz, vai ser magro, tome isso que vai dar certo na sua vida. Então, esse vento é como uma onda. Tem coisa até boa, né? Tem coisa até que não faz mal. Tome esse suco é bom, é natural. Você vai tomar esse suco, não tem antioxidante, não tem nada, é bom, não tem nada de mal. Mas vai fazer essa diferença? De que não. Então tudo isso, essas ondinhas vêm na nossa vida e as pessoas vão absorvendo. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, e vai colocando na sua vida. Quando você vê, a sua vida está cheia de coisas, nada disso gera crescimento, nada disso gera frutos. Então você não pode ser inconstante. Você quer crescer? Você não pode ser levado pelas coisas que estão acontecendo. Você tem que focar. Eu vou crescer nisso. Eu vou crescer espiritualmente. Eu vou crescer na fé. Eu vou crescer na minha casa. No meu casamento precisa melhorar. Não tem jeito. Do jeito que está, não dá. Então você precisa de foco. Você precisa de determinação para o crescimento. Não pode ser como criança. Adolescente é uma fase terrível. Por quê? Não sabe se é criança ou se é adulto, né? Aí está formando a identidade. E você começa a absorver aqueles modelos. Aquele cara lá é o tal, né? Aquela moça lá, sim, aquela lá é top. E ouve aquela música 100 vezes. A mesma música do mesmo cantor, não é? E fica ficcionado naquele personagem, achando que aquilo ali vai gerar a identidade dele. Meu irmão, minha irmã, você é filha de Deus. Você tem o DNA para prosperar. Você é filha amada do Pai. Isso é o mais importante na sua vida. Se você estiver fazendo o que Deus quer, não importa o que você vai fazer na vida, vai dar certo. Não é palavra de afirmação, é o que está na Bíblia. Esse tempo eu trouxe o Cardoso de carona. Vou pegar o Cardoso para exemplo agora. E o Cardoso falando do carro, né? Que carro bom, né, pastor? Esse carro aqui é novo e tal, direção hidráulica. Esse dia eu fui dirigir, não sabia dar ré e tal, não conseguiu sair daqui, não conseguiu dar ré no carro. Mas que carro bom, mas puxa vida, né? Eu não vou julgar o que ele pensava, mas ele devia pensar: puxa vida, no dia que eu tiver esse carro, aí eu vou ser o cara, né? Mas eu pensava isso também, Cardoso. Quando eu era jovem, eu pensava a mesma coisa. No dia que eu tiver uma esposa bonita, um carro bonito, uma casa, aí sim, minha vida vai estar completa. Só que se você continuar fazendo, Cardoso, o que você faz hoje, um dia você vai ter naturalmente. E eu pensei naquele dia: puxa vida, se ele soubesse que isso aqui não é nada, que eu nem ligo para isso aqui. Isso aqui naturalmente vai acontecer na vida dele, se ele seguir os caminhos, se ele perseverar, se ele continuar, isso naturalmente vai acontecer na vida dele. Você crê nisso? Porque você está destinado para prosperar.
Se você está ligado à igreja, se você está ligado a Cristo, Ele vai te dar o melhor para a sua vida. Amém? Muitas doutrinas não são de Deus. Por exemplo, é confusão. A pessoa fala, não, coisas da igreja são boas, religião, né? Coisa boa. Mas eu tenho minha religião em casa. Eu faço bem aqui em casa. É confusão, não é a mesma coisa. Você pensa que é coisa boa ficar em casa, né? Não se envolver com a igreja, mas não é. Porque é na igreja que acontece o crescimento. A vida está na igreja, está nessa comunhão. Como lá em casa, ficar uma semana é difícil, aqui às vezes é difícil. Você que chegou na igreja, talvez você pense assim, puxa vida, aqui é um monte de gente. Vai todo mundo ficar olhando para a vida do outro, fiscalizando. Irmãos, o que a gente quer é que você cresça. Só que para acontecer o crescimento, às vezes há essas lapidações. Uma pessoa muito quieta é levada às vezes a falar, para que ela coloque os sentimentos para fora. Uma pessoa muito falante é levada a ficar quieta. Então, no corpo, né, assim como na sua casa, na sua família, quando junta, às vezes dá alegria, mas também dá uns atritos. Mas com esses atritos vai tendo crescimento. Se não tiver esses atritos, não há ajustamento do corpo e não há crescimento. Então, você tem que lançar fora tudo aquilo que confunde você. Assim como Jesus, Maria também, ela intercede por nós. É um ensino de confusão. Porque quem morreu na cruz foi Jesus. Quem está sentado à direita do Pai é Jesus. É tudo que a Bíblia diz. Esse ensino, ele traz confusão na sua cabeça. E você fica desfocado do que Deus quer para a sua vida. Confusão não gera crescimento, não gera mover. Quem vive nisso, vive no engano. Para que ir para a mãe do médico se é o médico que cura? Amém? Outra, maconha é boa, pastor, porque tem alguns tratamentos que usa maconha. Então, não faz mal. Usar um pouquinho, né? Fumar um pouquinho maconha, tudo bem. Não faz mal. É até usada no tratamento médico. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Só que maconha vicia. Maconha é uma da droga terrível. Deixa a pessoa dependente, lerda e afeta o raciocínio. Então, são ensinos que você vai recebendo isso de todos os lados e você vai se enchendo disso, dessas informações, achando que isso vai produzir fruto e não produz nada. Mas por que Jesus produz, pastor? Por que na igreja dá certo? Na igreja dá certo porque é a vida. A palavra de Deus é vida. E a palavra de Deus gera vida. Ela quer o melhor para você, para mim. Amém? Diga, a palavra de Deus é a verdade, é perfeita para o meu crescimento. Então, quando nós estamos crescendo em Cristo, e você está crescendo em Cristo, amém? Você deixa de lado muitas coisas que não são práticas. Muitas doutrinas que a prática dela é errada. Muitos pensamentos e atitudes que deixam você paralisado. Quando a gente cresce, nós temos que deixar de lado isso. Amém? Quantos estão dispostos a crescer? Segunda coisa que esse texto nos fala. Precisamos seguir a verdade em amor. Verdade, irmãos. Que verdade? Se é tanta coisa que parece verdade, não é verdade? Tem tanto ensino aí que, olha, pastor, parece tão bom. É tão bom isso aqui, ó. Eu poderia adotar isso para a minha vida, esse estilo de vida. Só que é a verdade. A verdade nos fala de realidade. Pastor, mas a igreja não parece um local de realidade, parece um local de fantasia. As pessoas quando falam de igreja pensam assim, fé, né? Uma coisa muito abstrata, uma coisa muito do pensamento,
De acordo com o que o pastor pensar, ele vai falar lá na frente, e o povo vai seguindo. Parece é ideia, é tipo uma filosofia. Irmãos, ser de Cristo é realidade pura. É você viver milagres, é você ter experiências com Deus, é você se relacionar com Deus, Deus falar com você, é você ter atitude verdadeira, cristã, é você ver milagres. Amém? Você já viu milagres? Na igreja acontecem milagres. Isso não é realidade? Isso é fantasia? Na igreja as pessoas que eram drogadas se tornam curadas. Na igreja o pai que era violento, espancador, brigava com a mulher, agora é manso e consegue abençoar os filhos. Na igreja, tudo que a pessoa fazia de mal, ele consegue reverter aquilo em algo bom. Se o cara era drogado, era noiado, vivia uma vida desgraçada, na igreja ele é um exemplo. Deus resolve usar a vida daquela pessoa, e ele é um testemunho vivo de que Deus tem poder para mudar a história. Isso não é realidade para você? Fantasia é o que a gente vive lá fora. Um casamento de fachada, uma historinha que você faz na sua cabeça, baseado na novela, baseado num personagem, baseado numa coisa que você criou. Isso é fantasia. A igreja e Cristo é pura realidade, é pura verdade. E muitos evitam a verdade, porque é confortável viver na fantasia. É tão bom a gente pôr uma máscara. É tão bom a gente pôr uma máscara e ir para o trabalho e ser outro personagem lá. É tão bom você pôr uma máscara na igreja e ir para casa e você põe outra. Não, aqui eu tenho que ser o pai autoritário. Aqui eu tenho que mandar, senão as coisas não acontecem. Aqui tem que rachar a lenha aqui, senão o mundo não acontece aqui em casa. Vai para o serviço, é outro. É um que xinga, um que rouba do patrão. É tão bom pôr máscara. Eu ponho uma máscara para o meu marido, ponho uma máscara para a minha esposa, ponho uma máscara para o professor, ver que eu sou bonzinho, e nada acontece comigo. Eu ponho uma máscara para os meus vizinhos, e eu finjo que está tudo bem. Eu ponho uma máscara para os meus pais, e eles nem descobrem o que eu estou fazendo. É tão bom usar máscara, só que a máscara não é crescimento. Quem usa máscara é criança. Isso é fantasia. E você diz que a igreja não tem realidade? Lá fora que não tem. A vida de fantasia lá fora que não tem. Os artistas são perfeitos, é tudo fantasia. São personagens que eles interpretam. Os artistas são felizes, eles fazem o que querem. Vai ver a vida deles. Se não usar droga, não sente felicidade. Então, o que é fantasia? Você adotou que a igreja é um lugar de fantasia, mas a fantasia verdadeira está lá fora. Está nas coisas que a gente vive no dia a dia pensando que é verdade. Nós temos que viver a verdade em amor. Existe uma verdade, existe uma palavra que foi trazida para nós nessa noite. Essa palavra é a verdade. Diga amém. Eu creio que a palavra é a verdade, e eu quero seguir a verdade em amor, porque sem amor não adianta nada. Você vai ver isso no final. Então a segunda coisa, parece que a igreja é uma fantasia, não é. A palavra de Deus é uma realidade, uma utopia. Parece uma fantasia, pastor. Esse coisa de igreja é uma utopia, ou seja, algo inatingível. Ninguém consegue viver esse tal de evangelho que vocês falam. É tudo hipócrita. Pode ser que tem uns, mas estamos buscando a verdade. Você tem que buscar a verdade. E se você é cristão ou não é, se você é visitante nessa noite, busque a verdade, pois Deus vai revelar para você o que é verdade.
Busque a verdade e você vai encontrar a felicidade. Porque só a verdade liberta. Só a verdade traz vida. Então você tem que buscar essa verdade para você. Não é utopia, não é fantasia. Agora, você tem revelação de que a Bíblia é verdade? Eu te falo, olha, se você entregar a sua vida totalmente para Jesus, você vai ter uma nova história. É eu contar uma história, eu contar o meu testemunho, de como eu mudei, como meu comportamento mudou. Outra coisa é você ter essa experiência. Você tem essa revelação, você tem esse entendimento de que o Evangelho é o melhor para o homem, é o remédio que cura, é a salvação para aquele que crê? Não sei se você tem, mas você precisa dessa revelação. Você precisa dessa verdade. Você precisa crer que a palavra é a verdade para a sua vida. Você precisa ter experiências com a palavra de Deus e falar, não, realmente isso aqui acontece. Quem busca, acha. Quem bate, abre. Se eu buscar o milagre, vai acontecer, porque aconteceu comigo. Se Deus é real, Ele vai falar comigo. Então você precisa buscar essa experiência. A verdade em amor. Amém? Cristo deve ser o ensino de tudo que você recebe. E não viver de máscara. Porque Cristo é a verdade. Ele provou para nós que é possível viver uma vida diferente. Você pode viver uma vida vitoriosa, você pode viver uma vida de crescimento, porque o Senhor Jesus, Ele já fez isso. Ele tem feito isso dentro da igreja. Ao longo desse tempo todo, pessoas têm sido vitoriosas, rompendo na fé, experimentando o melhor de Deus, e você também pode. Você também pode viver isso. Basta se posicionar e buscar a verdade em amor. Você está buscando a verdade? Ou você quer continuar vivendo de fantasia? Quer continuar vivendo na ilusão? Não, eu quero a verdade. Porque eu sei que a verdade me traz vida. A verdade me traz crescimento. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo tem que ser o centro da sua vida. Por que você fala, pastor, que as outras coisas, as outras ideias não dão certo e a sua vai dar? Não é a minha, é o que a Bíblia diz. Se Cristo é o cabeça e você é o corpo, você vai crescer. Se você está em Cristo, vai naturalmente crescer. É uma verdade. É o que nós temos visto, é o que você tem visto aqui. Amém? Terceiro, para crescer é necessário o corpo todo. Diga, eu preciso crescer ligado ao corpo. Nada cresce separado do corpo. Os cientistas estão desenvolvendo um útero fora do corpo da mulher. A ideia é que se resolva todos os problemas da gestação da mulher. Chama-se ectogênese. É uma forma de que a mulher não precisa ter o bebê na barriga. Vai ter uma caixa do lado onde o bebê vai crescendo ali do lado de fora. Resolve o problema dos gays, resolve os problemas de todo mundo. Quem não pode ter filho também. Mas ainda não chegou, tá? Mas vai chegar. Estão desenvolvendo isso, já fizeram animais dessa forma. Porque o problema está nas 24 semanas, em que o bebê é formado no útero, e até o momento que ele pode conseguir viver fora do corpo, que já tem, UTIs neonatal para crianças, bebês bem novos, a partir da 24ª semana. Mas, irmãos, nada cresce fora do corpo. Isso é um método artificial.
O homem acha que ele criou tudo, que ele tem poder sobre tudo, que todo esse conhecimento vai fazer dele alguém liberto de Deus, liberto do que Deus quer para a vida dele. Só que ninguém inventa homem, ninguém inventa pessoas, ninguém inventa o DNA. Foi Deus que criou todas essas coisas e programou para que crescesse. Sem um embrião, sem um óvulo, sem um espermatozoide, nada disso vai dar certo. Ou seja, no final das contas tem Deus lá. No final das contas existe um Deus lá. E se existe um Deus, Ele tem um plano. Para que você e eu estejamos ligados nele, nós temos que estar no corpo. Nada cresce fora do corpo. Eu vou ficar aqui na beirada, pastor. Olha, é tão bom o louvor da igreja, uma música animada, a gente se sente tão bem, sai daqui aliviado. Mas é casca. É casca. Você não está vendo nada do que realmente é ser igreja, do que realmente é experimentar crescimento espiritual. Você precisa estar ligado no centro do corpo. Tem irmãos que têm dificuldade para vir na igreja. Irmãos, se você estiver ligado ao corpo, a seiva vai ser liberada para a sua vida. A pior coisa que você faz quando você está com problema é fugir da igreja. Estou cheio de coisa na cabeça, eu vou sumir. A pior coisa que você faz. Você tem que buscar a célula. Você tem que buscar a comunhão da célula. Você tem que buscar o seu líder que te acompanha, para que você possa receber mais alimento e se ligar novamente àquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Nós crescemos incluídos em Cristo, com o auxílio dos ministérios. Então o auxílio de todas as juntas são os ministérios. Eu creio nos ministérios da igreja. Você crê? Existem pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas. Você crê nesses ministérios? Eles estão aqui para juntar. Não é que o pastor é o cara. O pastor não é o cara, é uma pessoa como você. Só que eu falo com você na linguagem do quê? De pastoreio. Para que você também viva esse pastoreio na célula. Eu transfiro para você a unção de cuidar de pessoas. Porque você vai cuidar de pessoas. À medida que você cresce e você deixa de ser criança, você vai ser adulto. E você vai começar a cuidar de pessoas. E o ministério está aqui para isso. O ministério profético está aqui para liberar fé na sua vida. Para que você creia no que Deus está fazendo. Então cada ministério, ele tem uma função. Você quer fazer um departamento. Porque hoje em dia as pessoas são ensinadas a isso. Não, eu tiro xerox, o outro copia, o outro pega o papel, o outro embala, o outro leva o papel, o outro abre o papel e o outro joga o papel no lixo. Né? Nós queremos fazer isso, departamentos. Mas na obra de Deus não funciona assim. Você é chamado para fazer tudo, desde o nascimento até o crescimento, a formação. Nós somos pais e mães espirituais. Diga, eu sou um pai e uma mãe espiritual. Você não é chamado para ser um bebê o tempo todo. Você já viu isso? Você não vai ser criança a vida toda. Você foi chamado para crescer, gerar filhos, cuidar deles, até que eles também caminhem sozinhos. Até que eles também consigam superar as dificuldades. Então, esses ministérios ajudam nisso, nesse crescimento. Para que você cresça auxiliado pelas juntas, ligado uns nos outros, ligado no corpo, ligado na forma como Deus age para o crescimento. O corpo saudável naturalmente cresce e gera vida. Inchaço não é crescimento. Diga, inchaço não é crescimento. Tem gente que quer ganhar um espaço danado, né? Se eu falar bastante, eu vou ter um espaço aqui. Isso é inchaço. Se eu juntar bastante gente,
aí sim é um crescimento. Não é. Crescimento é multiplicação do seu DNA. Enquanto o seu filho não fizer o que você faz, ou adquirir a independência, ele continua sendo seu filho. É um processo, mas chega uma hora que ele se multiplica, que ele vai ter a casa dele, que ele vai casar, que ele vai fazer as coisas dele. Nesse momento ocorre a multiplicação. Nesse momento você, pai e mãe, teve sucesso no seu ministério, na sua vida. Então, você tem que focar nisso. Viu, líder? Não foque no inchaço da sua célula. Tem bastante gente lá. Mas quem aqui está crescendo? Quem aqui tem o mesmo DNA de Cristo, quer fazer o que Cristo fez? É isso que você tem que ver. É isso que você tem que gerar. Amém? Lá, alimentados por Cristo e pela igreja, crescei em amor. Aqui está a diferença do crescimento que você quer, pessoal, que não é errado. Quero crescer profissionalmente, quero crescer na minha casa, eu quero ter influência, eu quero ser, quero marcar a política da cidade. Tudo isso é muito bom. Mas o mais importante na igreja é que você cresça em amor. Que haja um crescimento mútuo na igreja. A diferença do crescimento lá fora é que você cresce sozinho. Mas na igreja ninguém consegue crescer sozinho. Nós crescemos ligados uns aos outros. E você só se sente feliz quando o outro cresce também. É isso que nos alimenta, amém? Eu estou bem quando a igreja está bem. Lá fora não, se eu estiver bem, está tudo bem. Se eu estiver em paz, tiver dinheiro no banco, tiver tudo tranquilo, está bem. Só que aqui na igreja não. Se o meu irmão não está bem, eu não estou bem. Se o meu irmão chora, eu choro com ele. Se ele ri, eu rio com ele. Mas há uma cumplicidade, há esse crescimento mútuo, há esse envolvimento. Pastor, eu preciso disso. O crescimento da igreja é diferente do mundo. Mas o crescimento que dá certo na igreja é isso. Aqui na igreja, quando você recebe algo, você já quer lançar aquilo para que outra pessoa receba também. Quando você recebe lá fora, você quer acumular, você quer juntar para você, para que você tenha mais. Mas aqui na igreja não funciona assim. Quando você recebe algo, você fala, puxa vida, eles também têm que ter. Não é assim que você pensa? E meus irmãos também precisam disso. Isso que eu recebi é muito bom, vai funcionar na vida de fulano. Você já começa a pensar naquela pessoa que está lá, que precisa daquilo. A diferença na igreja é essa. Que o crescimento é junto, uns com os outros. Você pensa nos outros, então você está incluído em Cristo. Você pensa no crescimento dos irmãos, então você está incluído em Cristo, você está vivendo a verdade em amor. Você está experimentando do crescimento vivo da igreja. E é isso que funciona. Mas espera aí, pastor, mas veja bem, o copo aqui está vazio. Como é que eu vou dar para os outros uma coisa que eu não tenho? Eu tenho que guardar, pastor. Amanhã você nem sabe o que pode acontecer. Eu vou dividir minha comida, né? Semana que vem na outra semana vai ter a campanha do quilo. Eu vou dividir minha cesta básica. Chega no final do mês eu não tenho, pastor. Só que se você não tem para derramar, é sinal de que sua fonte ainda é fraca. Você precisa de mais. Aqui na igreja funciona assim, quando você recebe e você entrega, você recebe mais. Se você retém, nada vem mais. Isso acontece na minha vida, irmãos, naturalmente. Quando eu entrego as coisas, parece que, puxa vida, não posso fazer isso, não posso entregar tudo na mão do líder. Mas eu entrego, quando eu entrego as coisas acontecem. Mas se eu retenho,
a vida de Deus não flui. Água parada não move moinho. Na igreja funciona assim, a vida de Deus é assim. Quando a perna recebe, quando o braço recebe, ele manda para a mão, ele manda para o dedo, manda para a unha, todos recebem e depois volta de novo. Isso gera vida. Isso faz circular a vida de Deus, isso que vai gerar o crescimento. Mas se eu retenho, as coisas tendem a parar. Você quer crescer em alguma área da sua vida? Comece a entregar o que você tem. Não faz lógica, não faz sentido para você isso. Mas se você começar a experimentar isso, ter revelação, você vai ver que é verdade. Você quer que seus filhos sejam abençoados? Abençoa eles. Você quer receber mais bênção de Deus? Comece a fazer o que Deus colocou na sua mão. Cuidar da sua família. Cuidar do que Deus te deu. E Deus vai naturalmente mandar coisas para você fazer. Vai mandar recursos para você ser liberados. Irmãos, nós temos feito coisas impossíveis. Aos olhos humanos é impossível. Mas porque alguns se dispuseram a entregar, Deus está honrando isso e está mandando mais ainda. E no dia que a gente parar com isso, vai parar de vir unção do Espírito Santo. No dia que cessar o amor, cessa tudo. Agora, concluindo, pastor, eu acho que eu não preciso crescer, não. A verdade é o seguinte, tudo que você falou é lindo, bonito, maravilhoso, mas para que crescer? Para que crescer? Para que ser um pai, como você fala, e uma mãe? Deixa eu do jeito que eu estou, está tão bom. Não mexe com criança que você não vai ter férias, igual eu, né? Igual o pastor. Para que você quer crescer, cuidar de gente, pastor? Dá tanto trabalho. Gente dá trabalho. Para que crescer? Para que sair do meu lugar? Está tão bom assim. Para que estudar a Bíblia, pastor? Já sei demais. Eu vou te dar uma razão. 1 Coríntios 13. Todos conhecem esse capítulo como o capítulo do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Mas eu vou te destacar uma outra parte desse capítulo que talvez você não conheça, que não está naquela música, né, do Legião Urbana. 1 Coríntios 13, 11 a 13. Coloque para nós, irmão. Você vai ver o que é o amor realmente. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o maior destes é o amor. O amor é se entregar pelo outro. E uma criança nunca faz isso. Uma pessoa infantil, ela só pensa nela mesma. Não é assim? A criança, tudo é dela. Ela não divide com ninguém. Se a segurança dela estiver em risco, ela pensa nela primeiro. O motivo pelo qual você precisa crescer é porque o amor faz parte do crescimento. O amor pelos outros é que leva você a crescer. Não tenho esse amor, você tem problema. Não quero que ninguém cresça, quero continuar uma criança. Você não vai ajudar ninguém a crescer.
Você não vai salvar drogado, você não vai salvar viciado, vou salvar o Brasil, vou levar o Brasil para aqui, isso não vai coisa nenhuma. Porque só o amor faz isso. Por que eu preciso crescer? Para que eu possa gerar outros filhos, para que eu possa cuidar de outros filhos. Infantil não cuida de ninguém, você precisa ser uma pessoa grande, uma pessoa que cresce, pessoa madura. Realmente, se você não tem nada para dar, você não vai dar nada. Mas é triste a sua história, porque você não tem nada para dar. Você vai ser sempre aquele copo de água parada. Mas Deus quer derramar sobre você nessa vida mais. Deus tem um plano para você ficar ligado no corpo e produzir algo bom, gerar algo bom, gerar outras vidas, cuidar dos filhos que estão vindo, daqueles que estão com problema, daqueles que têm dificuldade de crescer na vida, daqueles que têm dificuldade de aprender sobre o que é Deus, o que é salvação, o que é fé, o que é mudança. Tem gente se suicidando, tem gente em depressão, tem gente, crianças, que não tem conseguido vencer na vida. E você está sendo desafiado a crescer para ajudar a eles. Fique de pé nessa hora e vamos orar.